E agora é a hora de falar aquilo que você precisa, né, para se dar bem na hora do Enem, que é energia. Vamos falar de fonte de energia. Para falar de fonte de energia, a gente fala de matriz energética, que é o conjunto de fontes de recursos energéticos utilizados pelo mundo, né? Então, tudo que você vai utilizar de energia entra na sua matriz energética. Então, um país vai ordenar qual é a sua matriz energética a partir de todas as fontes que ele utiliza. Então, a matriz energética pode ser composta de mais de uma fonte diferente. E aí, quando a gente fala de fonte, a gente vai falar de fonte e classificar essas fontes de várias formas. Então, aqui a gente classifica em primárias e secundárias primeiro. Fontes primárias, como o nome já diz, são aquelas que são obtidas diretamente da natureza. O xisto, a soja, a mamona, o petróleo e o urânio. Então você gera energia a partir desses produtos que vêm direto da natureza. E as fontes secundárias são aquelas que vão ser oriundas da transformação das fontes primárias. Então, o diesel, oriundo do petróleo, a gasolina, também oriunda do petróleo, o etanol, oriundo, por exemplo, da mamona, oriundo da própria soja, mas aí com o nome de biodiesel, e da cana-de-açúcar. E a eletricidade, que vai ser gerada a partir, pode ser a partir da movimentação de uma turbina eólica, ou de uma turbina hidráulica, ou de outras fontes que possam gerar energia elétrica. E aí a gente fala um pouquinho de fontes de energia também, a partir do renováveis e não renováveis. Quem sabe faz ao vivo, eu tinha colocado 2 vezes aqui, né? Quando a gente fala de renovável, a gente está falando daquelas fontes que vão poder ser reestabelecidas mesmo que elas se esgotem. Então acabou toda a cana, eu posso plantar mais cana, então a fonte é renovável. E as fontes não renováveis, que são aquelas que quando se esgotam, não tem mais da onde você reestabelecer o recurso. Petróleo, por exemplo. Petróleo, presta bem atenção aqui, é uma fonte potencialmente renovável. Em algum momento, a gente vai ter formação de novas jazidas de petróleo, mas vai levar tanto tempo que a gente não vai, como espécie, a gente já não vai mais estar no planeta Terra e a gente não vai mais utilizar esse recurso. Então, é considerado uma fonte não renovável. E para finalizar o assunto fonte de energia, a gente vai falar das fontes tradicionais e das fontes alternativas. Aqui a gente está falando de uso, popularização do uso e quantidade de pesquisas. Então, as fontes tradicionais são aquelas que já são usadas em larga escala e que já são também bastante pesquisadas, como, por exemplo, a energia elétrica oriunda da hidroeletricidade, como, por exemplo, o uso de combustíveis fósseis e por aí vai. Já as fontes alternativas são aquelas que ainda não são usadas amplamente, por exemplo, a energia solar, e que ainda carecem de pesquisas. Por exemplo, os painéis fotovoltaicos são muito caros e muito grandes. Então, precisa de pesquisa para fazer com que mais gente tenha acesso a partir de painéis fotovoltaicos que geram energia solar, né, mais baratos e de menor tamanho. Então, é uma fonte ainda considerada alternativa. Dito isso, eu encerro essa parte aqui de fontes de energia, meus energéticos alunos.